A água, além de tantas coisas maravilhosas, e ela até é tema de música, ela é um solvente universal. Vamos ver como é que é isso? Se eu pegar uma certa quantidade de sal e colocar na água, então coloco, né? Tem água aqui, eu vou fazer o quê? Vou colocar sal. Se eu não colocar muito sal, se eu não colocar sal até o ponto de saturação, quando eu veria os grãos no fundo, colocando só um pouquinho de sal, o que acontece? O sal ele vai dissolver todo na água e o que que eu vejo? Nada, a não ser pelo gosto, né? Se eu não experimentar, não percebo o sal dissolvido na água. Bom, aí vamos pensar no seguinte: o sal ele é formado por, por cristais, né? Ele é uma substância iônica. Então a gente não fala em molécula, a gente fala em substância iônica. Aqui está uma representação assim desses grãos aumentados, né? Que são aqueles cristais. Tem vários tipos de átomos que participam, inclusive o magnésio, na composição do sal, mas vamos pensar naquilo que aparece em grande quantidade, que é o NaCl, essa estrutura iônica aqui, sódio com cloro. Essa estrutura, se a gente pensar bem, o sódio ele é da família 1A. Então, ele é um metal alcalino, né? E o cloro, ele é da família 7A. Ele é um halogênio. Eu estou comentando isso porque tem uma tendência muito grande a perder o seu elétron da última camada, e o cloro da família 7A, para que ele possa ficar estável, ele tem já 7 elétrons, ele precisa muito ganhar este elétron. Então, ele tem uma força de atração muito grande. Então, forma um cristal difícil de desmanchar, por isso que tem tanto sal no nosso planeta, porque a afinidade entre o sódio e o cloro é muito grande. Mas se eu colocar o sal na água, então se a gente olhar essa representação que está logo acima aqui, olha, nós temos a estrutura do sal, né? O Na é o azulzinho e o Cl seria as bolinhas verdes aí. Se a gente colocar na água, o que que acontece? Olha, a água, ela vai contornar tanto o cloro quanto o sódio, ou seja, ela vai interferir, ela vai ficar entre essas, ela quebra as ligações separando o cloro e o sódio. Mas por que que isso acontece, né? Isso acontece porque, voltando na estrutura, olha, vocês estão aprendendo sobre constante eletrostática. Então, a gente tem aquela fórmula assim, F, né? K, Q, D ao quadrado. Acontece que a força elétrica que mantém o sódio e o cloro unidos nessa forma de cristal é uma força elétrica, o positivo atrai o negativo. E essa força elétrica, ela depende da constante eletrostática. A constante eletrostática no vácuo, ela é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Na água, essa constante eletrostática, observe, a constante eletrostática no vácuo ela é chamada de K0, constante inicial, a menor que existe. Na água, ela fica, ó, K0 fica dividido por 80, quer dizer que é 80 vezes menor na água. Se a constante é 80 vezes menor, veja o valor da constante na água. 1,1 vezes 10 oitava, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado.
A constante sendo menor, vai fazer menor, vai fazer com que a força também seja menor. E aí, força elétrica menor, o que acontece? Separa tudo, né? Separa os átomos de cloro, os íons cloro dos íons sódio. Vai separando, olha, íon sódio, íon cloro, e separa e dissolve, né? Essa questão dos 80 vezes menor, eu só queria que vocês comparassem essa constante com esse outro valor, ó, 9 vezes 10 a nona. Esse 9, vamos arredondar ele para 10. Se eu tenho 10 a nona, eu tenho aproximadamente igual 10 a décima. O 1,1, que é na água, né? Vezes 10 a oitava, se eu arredondar esse 1,1, é aproximadamente 1, né, gente? 1, 10 a oitava. Que na realidade é o 10 a oitava, aproximadamente o 10 a oitava. Então, se a gente pegar e dividir um valor pelo outro, 10 a décima por 10 a oitava, a gente obtém 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? Então, significa que esse valor de cima, que é no vácuo, é a constante eletrostática no vácuo, ela é o quê? 100 vezes o valor da água, ou seja, 100 vezes maior, né? No vácuo, a gente tem um valor 100 vezes maior do que o valor na água. Na água, essa constante diminui. Se a constante diminui, a força elétrica diminui e as coisas dissolvem. Por isso, a água é considerada um solvente universal, certo? Substâncias cristalinas, substâncias iônicas, colocadas na água, elas dissolvem.